Neivo Beraldin, hoje uma figura que ocupa função pública no plano federal e que foi um dos parlamentares paranaenses que mais se destacou por um trabalho concluído e que escrachou para o país o escândalo do Banestado. Presidindo a CPI do Banestado, Neivo Beraldin conseguiu, talvez pela primeira vez, iniciar, promover e concluir uma CPI com um relatório que promoveu condenações. Deputado Neivo Beraldin, a sua saudação à TV Impacto. Olha, Fernando, primeiro é uma satisfação reencontrá-lo aqui junto com sua família e é uma satisfação poder conversar sobre esse passado recente, no momento que exercia o meu quinto mandato de deputado estadual na época, e que desenvolvi essa CPI do Banestado. A CPI do Banestado tem alguns detalhes que é preciso que a população conheça por que ela deu certo. Ela deu certo porque quando ela foi aprovada e quando ela foi instalada, e quando eu me tornei presidente da mesma que propus, eu constituí uma equipe multidisciplinar, uma equipe técnica qualificada, e essa equipe fez um esboço do que nós queríamos deliberar na primeira sessão. Então, isso porque se você deixa para deliberar a convocação de autoridades e de quebra de sigilo de empresas no curso da CPI, você acaba não fazendo porque as forças políticas se movimentam e a sociedade capitalista se movimenta e você tem dificuldade. Então, o que fizemos? Levamos um pré-relatório para a primeira sessão com os membros da CPI do Banestado e, naquele dia, quebramos o sigilo bancário, fiscal e telefônico de 14 grandes empresas do Paraná e deixamos deliberada a autoconvocação dos ex-diretores do Banestado, ex-secretário de Estado e de todos aqueles que tiveram envolvimento com transações financeiras com o Banestado. Então, eu me tornei com bastante liberdade para convocar as pessoas no momento que era oportuno. Foram 9 meses de mais de 43 reuniões realizadas e que produzimos um resultado através de um relatório. Quebramos o sigilo do Banco Central. O juiz Sérgio Moro, da Vara Federal Criminal, responsável pelos crimes do sistema financeiro do sul do país, colaborou muito com a CPI, né, atendendo 32 requerimentos da CPI, e ele deliberou sempre no sentido de colaborar com a CPI. O resultado foi bastante expressivo. As condenações é um assunto que nós gostaríamos de tratar mais adiante. Como você já abordou determinados aspectos, nós vamos fazendo uma série de perguntas para que o público fique ainda melhor esclarecido a respeito do assunto. Primeiro, o ex-governador Jaime Lerner estava inserido neste contexto? Diretamente sim, porque em 95 ele escreveu uma carta confidencial ao Banco Central, que a CPI teve acesso exatamente dentro do Banco Central, onde ele demonstrava ao Banco Central que o Banestado tinha saldo positivo, que o banco era imprescindível para a economia do povo do Paraná e que, naturalmente, ele pedia ao Banco Central que se mantivesse o banco público, o Banco do Estado do Paraná, de 70 anos de tradição, de história, com 1.500 imóveis, com mais de 400 agências e, enfim, na época era o Fayet, me parece que era o presidente, e essa carta saiu do Paraná e foi parar no Banco Central. Na sequência, houve a quebradeira do banco, né, verdadeiros assaltos aos cofres públicos, né, como está constatado não só no relatório, como está constatado
num livro que o jornalista que me atendia na época, durante a CPI, eu falei para ele, você não tem outra função a não ser acompanhar a CPI. E todos os documentos estarão na sua mão, e você receberá na sua casa, e no final dessa CPI que se cria um livro para que a história conheça e registre um dos maiores rombos financeiros da história desse país. Afinal, foram 19 bilhões de reais, e o povo do Paraná, sobretudo o povo mais simples, está pagando essa conta, que a prestação, nós já pagamos 15 anos de prestação e ainda faltam 15 anos, sendo que a prestação hoje é em torno de 80 milhões de reais por mês. Isso daria para comprar 3 mil carros populares por mês, por exemplo, saúde, segurança e tudo mais. Então, a verdade, houve um assalto que jamais visto na história, e todo mês, segundo o contrato assinado pelo então governador Jaime Lerner, vem descontado no repasse Estado essa quantia de recursos. Omissão ou conivência? Como você colocaria o carimbo em termos de Jaime Lerner? Omissão e conivência. Porque quem que nomeou o presidente do banco, os diretores, é o governador. Quem nomeia o secretário de segurança é o governador. Então ele responde diretamente com o seu CPF. Poucos veículos de comunicação, na época, se envolveram tanto com o deputado Neiva Beraldin quanto nós do Impacto, que damos ampla cobertura. E eu lembro que foi realmente um período dos mais difíceis para o parlamentar. Muitas ameaças, Neiva? Muitas ameaças, mais de 3 anos com segurança da P2, designado também pelo governo do Estado, e filho com segurança, família, muitas dificuldades, né? E o preço, posso lhe dizer, foi um preço altíssimo, politicamente me arquivou, não me deu mais a possibilidade de ser candidato, porque eu enfrentei literalmente não muita gente. Eu penso que eu enfrentei 0,5%. Uma vez fui consultado por uma autoridade alta, disse que eu não estava enfrentando muita gente. Eu disse, olha, eu acho que é menos de 0,5% da sociedade paranaense. Neiva Beraldin, pensa voltar à política? Não tenho nos meus planos. Eu fui vereador de Curitiba e depois fui 6 vezes deputado estadual e não vejo perspectiva de voltar à política, porque o Estado que está, a função pública, a relação do Executivo com o Judiciário, com o Ministério Público, com o Tribunal de Contas, com a Assembleia Legislativa, não me oferece perspectiva de clareza de que as coisas possam melhorar na vida pública. Nós estamos vendo um Estado sendo arrombado, nós estamos vendo o Executivo repassando recursos elevados para os poderes, que têm autonomia para gastar e gastam com muito mais velocidade do que gasta até mesmo o Executivo. Então, o legislador, hoje, ele está submisso, porque a própria população tem um pouco de culpa nisso, porque eles elegem um representante como se fosse um despachante de luxo. Um representante para que intermedia interesses regionais, levando viaturas da Polícia Civil, um feito que é tratado com muita glória na região, mas que não é a marca do legislador, que não é a marca do fiscal do governo, do executivo. Os parlamentares, de sua vez, têm como critério uma contratação de uma equipe de assessores que não têm a qualificação necessária, porque um parlamentar tem que ter uma equipe multidisciplinar, ele tem que ter economista, tem que ter auditores, tem que ter contadores, tem que ter advogados, tem que conhecer da gestão pública estadual. Então, essa prática, eu diria, Fernando, hoje, que se for chamado para dizer do que penso da gestão pública de 1990, por exemplo,
Eu digo, de quadrimestre a quadrimestre, eu tenho em arquivo até 2010. Então, podia e posso discutir o tema porque me aprofundei no tema. Então, esse tipo de parlamentar se torna chato, né? Se torna repetitivo, discute, tem que falar números na tribuna, que ninguém entende de números, todo mundo quer pensar na próxima eleição, então fica difícil. Vamos deixar esse assunto político para uma próxima oportunidade. Voltamos ao tema Banestado, porque há poucos dias, Beto Youssef, o personagem número 1 envolvido pela Operação Lava Jato, voltou a colocar algumas coisas que fizeram lembrar o Banestado. Vários nomes estão sendo citados, as investigações teriam sido retomadas agora com mais força, documentações desapareceram, mas estão sendo resgatadas, e segundo o juiz Sérgio Moro, tudo vai chegar ainda a um final por condenações. Nesse caso, você acredita que vai ter um epílogo favorável aos interesses do Paraná? Olha, não sei, na época a Assembleia aprovou a venda do banco, a Assembleia aprovou o empréstimo que foi contraído de 5,6 bilhões de reais, né? Os ilícitos praticados estão todos no relatório, né? Empresas que recebiam recursos, inclusive uma delas, da Copel, e foi feito um aditivo numa obra da Copel para que ela quitasse o Banestado. Só que ela pegou 3 carros fortes e mandou dinheiro para uma empresa chamada Civil Code, que nunca foi localizada. Então, certamente foi lavagem de dinheiro, né? E perguntado pelo Banco Central, na época, o presidente do banco foi perguntado pelo Banco Central, pela então diretora Tereza Grossi, que esteve na CPI, que nos afirmou textualmente que o Banestado foi administrado por uma quadrilha. Então, era melhor que o Estado contraísse esse empréstimo para sanear o banco do que todos os envolvidos tivessem prisão decretada. Então, o que eles fizeram na época? Ao invés de ser presos, contraíram um empréstimo em nome do povo e o povo que paga a conta socializaram o prejuízo. Quadrilha foi o termo usado pelos 2 senadores da época, Roberto Requião e Osmar Dias. Mas eles foram mais além, porque eles carimbaram o ex-governador Jaime Lerner como chefe da quadrilha. Lembra disso? Chefe de governo é o responsável. Ele é o gestor maior, responde com o seu CPF. Quais outros nomes que você lembra tiveram participação mais evidente em relação a esse escândalo? Olha, eu não vou lembrar agora e não vou cometer uma injustiça aqui de citar alguns e não citar os outros. O fato é que todos estão... Estranhamente, eu não vi o Ministério Público do Estado dar um tratamento que devia ter sido dado para o resultado da CPI. O fato é que a Justiça Federal fez um trabalho magnífico, tanto o Ministério Público Federal quanto o juiz Sérgio Moro. O caso do Ministério Público Estadual, a rigor, eu acho que ele não deu tanta ênfase ou valorizou tanto a CPI, porque afinal eles também foram coniventes. O banco foi arrombado, foi o maior rombo financeiro do país, foram 19 bilhões de reais. E lá dentro do banco estava o Ministério Público Estadual e também o Tribunal de Contas do Estado. E também o Banco Central, que é responsável pelo sistema financeiro do país. Então teria sido muito mais lógico e fácil federalizar o banco, porque o banco entrou em redesconto, o banco quebrou, então federaliza o banco, governador, na época. Não contrair empréstimo para sanear o prejuízo, reformar as agências, colocar um data room
viciado, colocar empresas para avaliar os ativos do banco a valor a menor, com divergência de avaliação de até 1.700%. Quer dizer, houve uma trama que o povo do Paraná ainda não sabe, né? Ainda não entende que está pagando a conta, como é que foi essa situação. O banco não precisava ter sido vendido por caixa de banana, né? Vender os ativos, que eram em torno de 3 bilhões de reais que o banco possuía, por 2% no valor de face. E se isso ainda não bastasse, vender por 2% do valor de faces, créditos perfeitamente recebíveis, ainda dera como garantia, olha a irresponsabilidade do governador, deu como garantia as ações ordinárias, ou seja, aquelas que têm direito a votos da Copel. Então, comprar por 2% de face, receber como garantia as ações ordinárias da Copel e ainda receber os depósitos das contas dos funcionários do Estado do Paraná por 10 anos, por uma canetada só. E que aí eu fiz uma lei derrubando essa canetada do então governador Jaime Lerner, e aí o Supremo disse que a lei tinha vício de origem, que partiu do parlamentar e devia ter partido do executivo. Mas foi sancionada, a lei tinha um sentido positivo para a sociedade, porque tinha que se fazer uma concorrência pública. Então, tudo para o Itaú. E nada a nosso favor. Pelo conhecimento justamente desse aspecto legal, Neivo, o Itaú tem posição confortável em relação a um domínio futuro da Copel? Eu penso que se o Itaú entender que não recebeu os ativos que recebeu, porque ele já passou, esses ativos já passaram. Porque, veja bem, o governo, na época, escolheu os ativos melhores e passou para uma empresa privada, eu acho que foi a Goldman Sachs, a Rio Paraná, e, enfim, está aí na praça sendo cobrado ainda por empresas privadas. E aqueles títulos que eram mais, digamos, podres, passaram para a carteira de fomento do governo do Estado. A CPI identificou esses títulos dentro da carteira de fomento, na época jogados no chão, folhas sendo rasgadas, e nós identificamos o governador e pedimos o afastamento de todos os diretores da carteira de fomento, que também não fomos atendidos. Mas está constatado isso. Então, o mercado está aí, prédios e mais prédios. Ainda hoje encontrei com um amigo que me disse que comprou um prédio que era do Banestado, que comprou do Itaú, um baita num prédio na Rua 15. Eu posso imaginar o seguinte: pense 1.500 imóveis, fazendas, prédios em capitais e tudo avaliado por caixa de banana por 2 bancos, o Fator e o CCF, que sequer tinham certidão positiva para avaliar os ativos do banco. Em algum momento de toda essa trama por uma dinheirama dos paranaenses, você chegou a ser assediado com uma indagação bem sutil? Quanto? Olha, essa questão é uma questão que eu tratei da seguinte forma. Eu peguei todos os membros da CPI e todos os técnicos e pedi uma audiência para o juiz Sérgio Moro. Porque eu optei entre me socorrer no judiciário paranaense, eu optei pelo judiciário federal. E marquei audiência com o juiz Sérgio Moro e disse para ele claramente assim: meritíssimo, eu tenho um filho que se chama Leonardo. Agora tenho outro filho que se chama CPI do Banestado. Vou tratar com muito carinho e não vou me corromper. Custe o que custar. E a confiança que eu ganhei dos técnicos da equipe de trabalho que me assessorou foi exatamente pelos atos, né? Foi exatamente pelos atos. Evidentemente que se quisesse ser corrompido, eu teria sido corrompido na primeira semana já. Evidente. Só que assim, é preciso ter muita determinação e firmeza para tocar um serviço que você
quer levar a cabo. Então, levei, tá aí. Na época, a CPI do Banestado se transformou também num elemento valioso para a CPI que o Congresso Nacional promoveu, quando algumas pessoas, inclusive de renome nacional, acabaram sendo atingidas. Você teve participação nisso, Ney? Então, quando nós quebramos o sigilo do Banco Central, nós obtivemos o CD da movimentação bancária via CC5, via Banestado, que era mais de 30 bilhões de dólares. Deixa eu abrir um parênteses. Eu fui honrado por uma cópia deste CD que você me cedeu. Olha bem, então ali tem exatamente todos aqueles que fizeram repasse de recursos lesa pátria, né? Porque é possível sim você remeter dinheiro para o exterior. Só que você tem que declarar no teu imposto de renda que você está remetendo dinheiro para o interior, no exterior, no contrário, você está cometendo um crime. Provocado sobre isso, então o presidente do Banco do Estado do Paraná, Aldo de Almeida Júnior, pediu um parecer jurídico do Departamento Jurídico do Banco, que o Banco Central teria dito: parem com essa remessa de dinheiro para o exterior via Banestado. O advogado simplesmente respondeu o seguinte: a remessa de dinheiro para o exterior via Banestado vem dando lucro. E pararmos agora com essa atividade seria como um avestruz, que no primeiro sinal de perigo ele colocaria a cabeça na areia e deixaria as vestas de fora. Então, continua a operação. Levei esse CD para a CPI no âmbito federal. Aí que aconteceu? Quando entreguei o CD e comecei a relatar os fatos, caiu a sessão pública na televisão Senado. Aí depois ficou a carga dos maiores aí. Neivo Beraldin, você acredita, depois dessa reaproximação da matéria para o público, por intermédio do Beto Youssef em seus depoimentos na Operação Lava Jato, pela atuação do juiz Sérgio Moro, que nós vamos ter ainda alguma novidade em relação à matéria, particularmente no que diz respeito a condenações, porque dizem que vários crimes estão prescritos? Olha, não sei se eles estão prescritos, se eles estão tramitando, eu não sou advogado, mas que há evidências claras e as digitais estão em todos os lugares, estão. É só evidentemente, querer apurar. Eu até estranho que tem certas pessoas que circulam na rua assim, livremente, vão para a boca maldita, passeiam soltos e com tudo que fizeram, Fernando. Não foi pouca coisa. Foi um rombo que diria para você que a Petrobras é fichinha, perto do que fizeram dentro do Banestado. As 3 empresas do conglomerado Banestado, só para você ter uma ideia, a carteira de leasing, que era comandada pelo então Oswaldinho Santos, deu 1 bilhão de prejuízo. Eles financiavam um carro que pegava um chassi do ferro velho. E eles não tinham sequer o cuidado de, ao financiar um prédio, eles pegavam como garantia a cobertura do prédio. Quer dizer, uma coisa assim impressionante, né? É uma certeza da impunidade. Dos episódios que você viveu como presidente da CPI, há algum que você destacaria, lembrando essa mesma CPI? Foram vários momentos difíceis. Foram vários. Quando constatado, por exemplo, aquela questão da compra dos títulos podres de Santa Catarina, Osasco, Guarulhos e outros estados brasileiros, tinha aqui uma empresa que vendeu 54 milhões de dólares para o Banestado câmbio, e essa empresa tinha 2 milhões de garantias, né? Foi quando também, momento tenso, quando ficou provado que
e os repasses também para a imprensa. Existe jornalista que é diretor de blog aqui no Paraná, que exercia o cargo de secretário de Estado da Comunicação, tanto comunicação do governo como diretor de Banestado, que repassava recursos para veículos de comunicação e no dia seguinte recebia uma parte desse dinheiro na sua própria conta. E hoje ainda dá opinião política e ainda fala mal, ainda se acha no direito de ser um cidadão que pode escrever sobre alguém. Neivo Beraldinho, o assunto Banestado não se esgota. Vai ainda por muito e muito tempo, certamente, envolver os interesses políticos paranaenses. Você, nessa oportunidade em que dá um depoimento contundente como este para a TV Impacto, imagina que nós vamos realmente chegar a um momento em que dá para dizer, finalmente acabou a história desse escândalo? Olha, essa história não vai acabar tão cedo, porque os pesquisadores vão, evidentemente, buscar sempre esse assunto, né? Porque é um assunto que liga muito à história do Paraná. O Paraná foi lesado por demais, né? O Paraná que, e tanto quanto do Banestado também, em relação ao Bamerindos, que gerou um prejuízo muito grande ao Estado, que deu um impacto muito forte. Então, eu acho que o Estado terá que reviver essa história, né? Porque eu me lembro que em 1990, quando o Álvaro Dias deixou o governo no Paraná, e o Joemir Better, repórter da Rede Globo, no Jornal Nacional, disse o seguinte: o Estado do Paraná se diferencia da Federação porque foi feito um investimento só em asfalto em torno de 1 bilhão e 100 milhões de dólares, e ainda o Estado tem 500 milhões de reais em caixa. E a dívida interna e externa está perto do zero. Então, hoje o Estado, do jeito que nós encontramos o Estado, é completamente diferente. Então, nós temos que rever isso, reanalisar isso e, naturalmente, mudar o curso das águas, porque esse caminho não vai gerar progresso algum com a participação do poder público. Com essa reabertura que o doleiro Beto Youssef traz para a matéria junto ao juiz Sérgio Moro, você ainda imagina que possa ser chamado a dar uma manifestação como ex-presidente da CPI do Banestado? Olha, eu penso que não, porque eu esquentei todos os documentos que o juiz Sérgio Moro precisava. Eu, quando quebrei o sigilo do Banco Central, quando quebrei o sigilo das empresas, quando quebrei o sigilo fiscal, telefônico, e quando fiz, todas as informações foram oficiais e ele tem todas essas informações, mas se eu puder ser útil, não tem porquê. Eu estou aplaudindo o fato que ocorre no momento e espero que o país, efetivamente, o brasileiro, efetivamente, crie um pouco de juízo e vamos dizer, vamos cuidar da nossa pátria, vamos zelar dos nossos irmãos e vamos responder com dignidade e honradez o cargo que ocupamos. Neivo Beraldinho, TV Impacto à sua disposição para uma mensagem final em relação a esse assunto que nós temos a certeza vai ter enorme repercussão, porque vem através da palavra balizada de quem tratou diretamente da matéria. Pois é, já estou com medo de novo, viu, Fernando? Agora que eu percebi que mexeram no caldeirão outra vez, desejo sucesso, você faz um bom serviço e eu acho que nós estamos, simplesmente relatamos o que fizemos aqui, é relatar o que vivemos. TV Impacto e o escândalo do Banestado.